Arro! Energias positivas pra você, começando mais um do nosso universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá que vai começar a cerimônia do conhecimento. Já dizia o professor Ariculto, conhecimento é poder. Mas, por favor, cria vergonha na sua cara e pratique o que você aprende aqui, que eu tenho certeza que a sua vida vai florescer. Você veio pra viver o extraordinário. Mas foque 100% em você, porque só depende de você. Ó, o Papai do Céu tá do seu lado, mas tu tem que fazer sua parte, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá começando mais uma edição do nosso Universo Como Pode Melhorar. Se inscreva, compartilha, deixa seu comentário, vamos propagar a boa nova. Compartilha esse vídeo aí para o maior número possível de pessoas, pra gente poder transformar a humanidade. Hoje vai ser um papo interessante. Eu quero mandar um abraço para todos os ayahuasqueiros do Brasil, do mundo, do universo, do planeta Terra e até fora também. Então hoje o papo vai ser muito bacana, falar sobre essas medicações que são recomendadas, né? Que a pessoa não pode, que toma, que não pode ir. Eu falo um pouco da parte psiquiatra também. Vou estar com o Pablo aqui hoje, o Bardot também, para a gente falar um pouquinho da medicina da floresta e essa parte que é importante e é pouco conversado. Não é verdade, Bardot? Verdade. E aí, Bardot, beleza? Como é que tá? Beleza, um prazer estar de volta aqui e dessa vez trazendo aqui uma autoridade. Isso é fera! Grande amigo aqui, Dr. Pablo Vinícius, que vai nos trazer muitas elucidações sobre esse assunto que tem tomado cada vez mais importância pelo crescimento absurdo que tem tido, né, no Brasil do uso de medicação psicotrópica, e dentro do meio ayahuasqueiro tem se tornado um problema porque tem muita gente querendo fazer uso dos dois. E aí, pode ou não pode, né? E aí a gente tem aqui hoje uma pessoa que doutor, né? Que é entendido disso, mas que também entende muito de medicina da floresta também. Bom demais. Tudo bom, amigo Pablo? Boa tarde, bom dia. Não sei que horas que vai isso pro ar. Obrigado pelo convite, Bardot, você, e estar aqui dentro da sua casa. E eu costumo dizer que quando eu estou num ambiente desse aqui, eu não estou trabalhando, não. Isso aqui é um prazer. A gente nasceu para isso. Para compartilhar conhecimento, transformar e ajudar a transformar a vida das pessoas. E como você abriu bem o programa, são as pessoas que se transformam. E a gente é meramente um canal, uma ferramenta de levar isso para as pessoas. Mas no fundo, está na mão de cada um. Mas é um prazer estar aqui. Demais. Doutor, fica à vontade, vamos fazer um bate-papo. Quiser perguntar, comentar, já sabe como é que funciona também. Doutor, fica à vontade, acho que é um papo muito aberto, livre também. Fazia muito tempo que eu queria trazer alguém dessa área, porque, como você falou, está dando boom, as pessoas estão procurando, e às vezes as pessoas ela não pode consagrar, e aí bagunça a cabeça, bagunça a vida, e começa a falar mal da medicina. E eu acho que é importante. Então, quem é ayahuasqueiro aí, pessoal, quem tem carro de ayahuasca, quem consagra ayahuasca, quem quer consagrar também, cara, compartilha, fica com a gente até o final, porque a informação que é importantíssima para quem é desse meio, né? Primeira coisa, doutor, o cara é fera, hein? Como é que você conheceu a ayahuasca? Eu tenho vários momentos com a ayahuasca, né? Num primeiro momento, é um estudo técnico, enquanto psiquiatra eu tive a partir dos livros-textos. Então, quando a gente estuda drogas, substâncias, medicamentos, a ayahuasca faz parte ali de uma substância que, para um psiquiatra convencional, é uma substância perigosa, que pode levar a surtos psicóticos. Então esse era o primeiro conceito que eu tinha da ayahuasca enquanto psiquiatra convencional, tradicional, que se alguém falasse para mim que ia usar ayahuasca, eu falava, olha, cuidado, é uma droga. Isso é uma droga e eu não conheço muito, era a minha posição enquanto psiquiatra convencional, então era sempre com muito pé atrás em relação a isso e eu não conhecia muito, esse era o fato. A psiquiatria não conhece muito sobre isso. Eu fiz 2 anos de formação de psiquiatria, não tive um professor meu para me ensinar sobre isso. E o que eu aprendi era livro-texto, lendo aqui, lendo acolá. Então, de certa forma, os psiquiatras não conhecem sobre a ayahuasca. E a ayahuasca, por sua vez, ela está dentro de um outro conceito mais amplo, que é chamado de psicodélicos. Hoje nós temos vindo com muita força para a psiquiatria novamente o movimento psicodélico, e a ayahuasca está entrando agora, sendo estudada por nós a partir do movimento psicodélico. Mas antes de chegar no movimento psicodélico, eu agora não como psiquiatra, porque eu tenho que fazer essa distinção aqui, enquanto eu falo como psiquiatra e como eu falo enquanto humano Pablo, o humano Pablo ele foi um dia experimentar. Com um convite de um grande amigo meu, o Bardot até conhece, ele me convidou durante 6 meses. A primeira vez que ele falou comigo, eu falei, Beto, você é doido.
não faça isso, porque era o psiquiatra. E ele, não, mas você precisa ir. Mas era o psiquiatra que estava ali. Beto, cuidado, cara, você vai ficar doido com isso. E aí ele me convidava. E o psiquiatra ali, não. Até que um dia, fala-se que não é a gente que escolhe, né? Que a professora que nos escolhe. Chegou o dia e eu fui enquanto humano. Mas, de certa forma, a gente não é separado. E na cerimônia também estava lá o psiquiatra. E foi uma experiência muito diferente, porque era o humano e o psiquiatra que estava analisando tudo que estava acontecendo. Mas ali eu pude experimentar pela primeira vez a ayahuasca. E enquanto humano, eu hoje, né, consagro a medicina. E eu tenho também a minha postura enquanto psiquiatra. E aí eu fui estudar os psicodélicos. Também o Bardot foi um instrumento muito importante disso na minha vida, porque ele me mandou um WhatsApp e falou, Paulo, tá sabendo desse curso aqui? E é o curso que eu faço hoje de especialização em psicodélicos. Então também eu me aprofundo no estudo da ciência sobre a ayahuasca. Então hoje eu tenho das duas vivências. Eu tenho um cientista que estuda ayahuasca e o humano que consagra a medicina. Então vamos lá, a partir do princípio que você estudou e você experienciou, né? O que você estudou é o que você vivenciou mesmo? Existe alguma diferença? Como é que foi essa visão sua sobre essa experiência? Juntar a teoria com a prática? É muito distante. Você pode estudar o que você quiser na teoria sobre uma medicina dessa, mas a prática, ela é única. Então, tanto é que existe um conceito da ayahuasca, e a gente está falando mais da ayahuasca, que ela te provoca uma experiência mística. E o conceito de uma experiência mística, que não tem nada a ver com um misticismo, tem algumas coisas que fala que você teve uma experiência mística. Uma das características, para ser considerada experiência mística, a gente chama de inefável. A palavra inefável significa aquilo que você experimenta, mas você não consegue traduzir em palavras. A ayahuasca é isso. Por isso que não dá para colocar em livro-texto. Por isso que tudo que você lê, ouvir de alguém sobre a experiência está muito longe do que é a experiência. Porque a experiência é inefável. É só tendo. Obviamente que nós vamos falar aqui, que também não é para todo mundo, enfim, tem uma série de cuidados. Mas por isso que eu estou te falando que entre o estudo que a ciência faz da substância ayahuasca e a vivência, a experimentação com ela, são coisas muito distintas, que se complementam. Elas se juntam. Então, uma não está contra a outra. A sabedoria está aqui, da gente pegar a ciência e unir com a espiritualidade. E não achar que uma está em contraposição à outra. A gente perde quando a gente acredita assim. Eu falo muito que é sobre potencializar, né? Quanto mais eu conheço, mais eu potencializo a experiência. E aí tem anos que eu estou falando sobre isso, né? Que falta no meio da ayahuasca o conhecimento, para poder potencializar essa medicina. Entender que um complementa o outro, né? Você falou, quando eu tenho essa experiência, eu vou entender como é que funciona ali, como é que isso trabalha, como é que eu posso tirar o maior proveito daquela experiência, né? Bardot, então vamos lá. Qual é o tipo de medicação que é indicado, que tipo de pessoas não podem ir também? Porque aí o doutor vai complementar com a parte teórica. E ele tem sabedoria demais. Aí tem conhecimento para... Não vou dizer dar e vender, não, né? Vai ser um conhecimento para compartilhar. Cara, hoje lá no Instituto, quando a gente faz anamnese com as pessoas, eu tenho percebido assim, 4 em cada 10 pessoas que nos procuram para consagrar a medicina pela primeira vez toma algum tipo de psicotrópico, né? Então assim, seja por qualquer... Calma. O que é o psicotrópico, isso, né? Eu ia chegar lá. O psicotrópico é o tarja preta. Entendi. O Pablo vai destrinchar isso aqui melhor depois. Mas é o tarja preta, é aquela medicação que geralmente foi receitada ali para algum diagnóstico, seja de depressão, ou algum diagnóstico até de TDAH. O pessoal tem tomado alguns tarja pretas. E assim, a maioria deles tem um princípio ativo que vai agir exatamente no lugar onde a medicina ayahuasca trabalha. Então, o risco de ter essa interação medicamentosa é muito alto. E esse risco pode ocasionar aquilo que a gente vê acontecendo, infelizmente, e não deveria acontecer em várias casas, que é o risco de ter
da interação dá o surto, né? O surto com a medicina, quando a pessoa está ali no meio do trabalho com a medicina e tem um surto, muitas vezes é porque ou ela escondeu que faz uso de algum tarja preta, ou simplesmente não foi feita a anamnese, ela não recebeu essa orientação. Eu já presenciei alguns surtos desses, e depois conversando com a pessoa, ninguém me perguntou, não sabia que não podia, e aí a pessoa tomava sertralina, tomava alguma medicação que tem esse potencial elevado de promover um surto. E isso, tecnicamente, existe uma explicação. Na prática, para todo mundo, é a interação medicamentosa. Nossa avó antigamente falava, olha, não pode tomar leite e comer manga, né? Porque juntam um com o outro. A gente sabe hoje que o leite e a manga realmente era só uma crendice. Mas por que a gente não tomava? Fala, não, se tomar um com o outro vai dar problema. Então, o princípio, a ideia é o mesmo. Se você toma uma medicina, a medicina ayahuasca, que é um psicodélico, e você faz uso também de psicotrópico, aí pode dar uma interação. E claro que existem níveis, né, de risco. O Pablo vai conseguir falar disso melhor. E, além disso, também tem o pessoal que chega com um diagnóstico que é proibitivo. Né? Alguns diagnósticos são proibitivos. Não é nem não é recomendável. Não, são proibitivos. Não pode. Né? E aí a gente tem que lidar muito com isso. Só que tem crescido muito esses episódios. Hoje a gente está aí, das pessoas de primeira vez, de 4 para 10. Mas pasme, isso eu falo, esses dados, esses números que eu trago, não é número, eu tirei da minha cabeça, não. Eu parei e analisei, e por 3 meses, a quantidade de pessoas eu fui anotando. Pessoas de primeira vez eram 4 para 10, 40%. Mas sabe qual, dentro desses 10, né, quantas pessoas que já consagram a medicina há mais de um ano chegaram lá para consagrar e eu tive que interromper na anamnese? 6. Ou seja, a taxa de quem consagra a medicina não é nenhuma pesquisa, não é nada, que eu fiz lá no meu instituto, é maior do que quem está vindo de primeira vez. Ou seja, tinha gente consagrando a medicina que não poderia, né? Que não poderia. Inclusive, dentro desses, eu fiz essa média, passou lá em casa mais ou menos nesse período umas 127 pessoas. Uma dessas, inclusive, tinha um diagnóstico que é impeditivo. Que ela tinha ela não só já tinha na família uma pessoa com um diagnóstico de esquizofrenia, como ela já tinha tido um episódio. E aí eu falei, olha, e ela já consagra, não consagrou em casa. E eu falei, não pode, de jeito nenhum. Né? Então, infelizmente, a falta de informação sobre esse assunto tem levado muitas pessoas ao sofrimento. Algumas por desinformação, né? por receber informação errada, mas a grande maioria por falta dessa informação. Né, que chega achando que pode consagrar, tudo certo, por conta dessa popularização que a medicina tem passado, que é ótimo, é muito positivo, mas tem esses riscos. Né? Tem muitos aspectos para a gente conversar aí, né? Muitos. Interessante, né? Porque pela sua amostra, 60% das pessoas que estão na ayahuasca não poderiam consagrar ayahuasca. Lembrando, pessoal, que a gente está falando da amostra do Instituto do Bartô. Lá em casa. Tá? Não, a gente não Mas, fez nenhum... com certeza, pelo que eu já fui, é muito parecido o tamanho e proporção, né? E o outro que talvez que é mais gritante, que 40% da população está tomando taxa preta, né, doutor? Eu acho que não é nem da população que vai na casa do Bardot. Eu acho que esse é geral. Né? Eu acho que já passou da maioria das pessoas que estão tomando medicamentos psiquiátricos, né? Eu acho que se a gente definir psicotrópico como medicamento psiquiátrico que atua no cérebro, é um psicotrópico. Antidepressivo, calmante, ansiolítico, remédio para TDAH, estabilizador de humor para o bipolar, porque os psicotrópicos a gente diferencia em classes, né? Mas isso tudo está dentro do guarda-chuva chamado psicotrópicos, que, resumidamente, é aquele remédio que atua no seu cérebro. Uns são tarja preta, porque geram vício, riscos maiores, são mais complicados, tem que ter muito cuidado. Outros não recebem a tarja preta, mas é considerado psicotrópico porque atua no sistema nervoso central, mexe com os neurônios. Então, tanto é que a ciência e os próprios órgãos regulamentadores têm um olhar diferente para psicotrópico do que um remédio para pressão alta. Uma dipirona você compra ali na farmácia sem receita. Tem os seus riscos? Claro, não tem nada isento de risco. Mas os psicotrópicos eles precisam ser cuidados porque está mexendo com a cabeça, pensamentos, humores,
funções mentais, né? É nesse sentido que a gente toma mais cuidado. O psicodélico também é um psicotrópico, porque ele atua no sistema nervoso central. Mas qual que é a diferença de um psicodélico para um psicotrópico convencional? O psicodélico ele altera a consciência ordinária. Você toma um antidepressivo, não altera a sua consciência ordinária. Você tem a noção de eu, de tempo, de espaço, sabe o dia, acorda, trabalha com o seu antidepressivo. O psicodélico ele altera esta consciência ordinária. Por exemplo, a percepção de tempo e espaço muda. Então, uma hora você tem a sensação que passou 4. Então, a característica, quando a gente fala psicodélico, a gente está querendo dizer que aquela substância altera a consciência ordinária. Por isso, o olhar para ela ainda é mais rigoroso do que do psicotrópico. Porque nós estamos falando de substâncias que alteram sua percepção de eu, pode desagregar. Então, não é uma substância, cara, para você tomar ali na sua casa. Tanto é que a legislação proíbe o uso da ayahuasca para fins recreativos. É uma droga, é considerado droga no país. Você não pode comercializar. Ela é só permitida para fins religiosos. A casa do Bardot é legalizada, ele teve que entrar nos órgãos que regulamentam, é fiscalizada. Normalmente as casas são assim. Porque precisa de uma fiscalização em relação a isso. Porque é uma substância que tem os seus riscos. E precisa ser levado com muita seriedade. Por que eu venho aqui a público para a gente falar sobre isso? Porque é preciso. Está popularizando, muitas vezes banalizando. O Bardot fala, você fala, balada House. Balada House. Você já tem lugares em que as pessoas estão usando com uma finalidade recreativa para ficar doidão e como uma droga qualquer outra, só que psicodélica. Assim como existe, infelizmente, com os cogumelos mágicos, que também é outra medicina sagrada, mas que as pessoas usam para se drogarem, o LSD, tudo isso faz parte de uma ciência chamada psicodélica, o MD. E são substâncias que a ciência hoje tem se debruçado e tem se demonstrado com um potencial terapêutico para as doenças mentais maravilhoso. A própria ayahuasca foi estudada agora recentemente pelo pessoal do Rio Grande do Norte para tratar a depressão. Inclusive tem um livro muito bacana, eu esqueci o nome do livro, eu comprei o livro do Instituto lá. Depois eu vou até colocar no rodapé do vídeo o livro, que achei interessante que ele faz parte de estudo, que é uma casa de ayahuasca, né? Isso. O pessoal fizeram um estudo, é um livro muito bacana. Doutor, então vamos lá. Por que a pessoa que toma esse tipo de medicamento não pode participar? Qual é o efeito na mente dela? São vários riscos aqui, né? Esses medicamentos psiquiátricos, principalmente os antidepressivos, principalmente essa classe de medicamentos, eles atuam aumentando a serotonina. Para ser prático e pedagógico, eles atuam, um dos mecanismos que eles atuam no cérebro é aumentando a famosa serotonina no cérebro, ok? Acredita-se que a depressão é uma desregulação desse neurotransmissor e esses medicamentos então tentam regular essa serotonina. Então eles aumentam de certa forma a serotonina. A ayahuasca especificamente é uma substância que quando entra no seu corpo, a molécula ativa que vai fazer o efeito psicodélico, até isso hoje também já não tenho tanta certeza se é só ela, mas enfim, é a DMT. Então eles chamam de ADMT, né? A ADMT é que vai entrar no seu cérebro, vai se ligar em alguns lugares do seu cérebro, que vai produzir o efeito psicodélico. Só que este lugar que ela se liga também é o lugar da serotonina. Então você é como se estivesse potencializando muita serotonina no seu cérebro. E isso é um risco, porque não é porque a serotonina é o neurotransmissor do humor, é que muita serotonina é mais alegria. Ela se torna tóxica. E aí, é o que mata, né? A dosagem. É a dosagem. Nestes momentos, é aquilo que o Bardot falou das crises que ele já presenciou, a gente chama de síndrome serotoninérgica. Ela pode ser até fatal em determinado grau. Então, as pessoas podem apresentar esta síndrome serotoninérgica quando mistura DMT, ayahuasca, com os antidepressivos serotoninérgicos. Então, teoricamente, essa combinação é muito perigosa. E eu não vou aqui falar para tirar o seu antidepressivo para ir na cerimônia de... Inclusive, eu, como médico, não posso indicar ayahuasca para nada. Sou proibido.
Então, quando as pessoas me procuram no consultório, falam, doutor, eu vim aqui porque eu queria que o senhor me indicasse ayahuasca para tratar minha depressão. Eu falei, não posso. O cara tá auto-se-indicando, né? Só que é validação, né? Isso. Validação. Porque, do ponto de vista ético, o Conselho Federal de Medicina, eles nos proíbem de indicar estes psicodélicos para tratamento de condições mentais. Então, quem me procura no consultório vai receber o tratamento convencional. Ali eu estou proibido e, de certa forma, também eu entendo que tem que haver um cuidado com isso. Agora, enquanto eu, Pablo, conversando no boteco, é outra coisa, nós vamos falar de outras coisas. Então, você veja que o meu cuidado aqui o tempo todo, falando para o seu público, você me pergunta enquanto psiquiatra ou você me pergunta enquanto o Pablo? Não, acho que aqui Só vai ser difícil achar o Pablo no boteco, tá? Não, mas é interessante porque eu já estudei muito e tudo que fala de ayahuasca eu vou lá, vou pesquisar. Eu gosto de falar pro pessoal, se fosse normal já era assim nosso organismo, né? Porque queria um estado anormal, a verdade é essa, né? É um estado que o seu corpo não está acostumado. Até o próprio DMT. Que é o que a gente chama de alteração da consciência ordinária. O que é o ordinário? É da ordem do dia. Quando se altera esta ordem esperada, nós chamamos de alteração da consciência ordinária. Ou seja, você tem uma percepção diferente do seu próprio eu, que a gente chama de dissolução do ego. Você tem uma certa fusão com a energia, com o universo, você se sente a gente chama de unificação, que é uma sensação, em inglês é difícil até a tradução, mas é como uma sensação de oceano, que você se torna um com o universo. Isso é uma experiência mística, que não é só a ayahuasca que dá isso, a psilocibina do cogumelo dá isso, o LSD dá isso, o MD dá isso. Eu sei. Né? A mescalina também. do peiote dá isso. Então, enfim, é isso que é característica uma substância psicodélica. A experiência mística. E assim, eu boto uma coisa que eu ando percebendo é que a gente tem muito cuidado, porque às vezes a gente quer ficar na experiência. Porque a experiência é maravilhosa, né? Você tá ali, igual você falou, nem sempre, né? Mas sempre. Não, mas. Sempre tem uma parte boa. Tem uma parte boa, gostosa, né? Porque assim, igual você falou, tá aquele pico, né? Algo que a gente não vivencia no dia a dia. Então se torna uma coisa prazerosa. E muitas vezes a pessoa quer ficar naquela experiência, só que não entende que é o experienciar. É o se observar, ver que tem que se transformar em você como ser humano, mas não quer colocar em prática. Eu tive a oportunidade de experienciar o MD. E foi interessante, eu tava com a minha esposa, aí chegou um certo momento que ela falou assim, caralho, isso é perigoso, velho. Aí eu falei, é mesmo, velho. Porque esse tio não tava tão prazeroso que você não quer sair daquele estado. O cara falou assim, caralho, velho, é bom demais. Eu falei assim, isso é perigoso. Porque senão a vez você entra nessa neura de ficar naquele estado, mas aquele estado não é um estado normal. Ali é uma experiência que você pode usar no viés terapêutico, né? Tem até, inclusive, a Netflix tem uma série muito bacana que fala, né, do cogumelo, não sei se fala da ayahuasca, do MD, Cara, isso é fantástico, porque ele é voltado para a questão terapêutica, né? Sim. Então, assim, foi fantástico essa experiência. Eu falei, cara, isso é perigoso mesmo, porque é tão bom. O estado que eu senti, no caso, meu corpo, a minha mente, que foi tipo silenciar a mente. Então, você... Isso que você falou é tão importante que a ciência psicodélica, quando fala de tratamento com psicodélico, eles não falam assim, tratamento com ayahuasca, tratamento com a psilocibina. Sabe como é que é chamado o tratamento? Psicoterapia assistida pelo psicodélico. Ou seja, o centro é a terapia, a mudança de vida. Só que o psicodélico, ele favorece, ele cria um terreno fértil para essa reestrutura. Então, o centro não é o psicodélico. O centro para criar um estado para você poder. Perfeito. Eu falo que é baixar a barreira, que é na parte da psicologia, o nosso subconsciente. Baixou a barreira. Por isso que eu até falo, cara, é perigosíssimo, porque acontece, quando você está na medicina, o que você fala é um terreno fértil. O cara está com a barreira baixa, que é o subconsciente, você pode plantar ali semente se você quiser. E é por isso que no Instituto a gente chama a medicina de ferramenta. É verdade. E é o que a gente sempre alerta. Não é a medicina que vai te mudar. É o seu processo terapêutico, de mudança de autocura ali, e a medicina, a ayahuasca é apenas uma ferramenta que você vai... Por isso ela é assistida pelo psicodélico, né? Ou seja, quando no consultório tem a terapia assistida pelo psicodélico, lá no Instituto, como tem uma visão espiritualista, ou seja, a gente está fazendo ali um processo espiritual, terapêutico espiritual, com a ferramenta ayahuasca, também assistida pela ayahuasca.
Só que você falou uma coisa agora há pouco que a conexão ela é inevitável. As pessoas estão indo no consultório para receber receita, para tomar um remédio, para resolver o problema delas. Elas acham que elas estão indo lá resolver o problema. Mas o remédio, o remédio para depressão não cura depressão, o remédio para ansiedade não cura ansiedade. Ele vai tratar ali os sintomas daquilo. A pessoa continua com aquilo. E ela, o que ela quer? Ela quer algo externo para ela tomar e resolver o problema dela. Ela não está interessada, e a maioria que está indo lá buscar ayahuasca também, não está interessada no processo de cura, na terapia que o psicodélico assiste. Ela está interessada em um anestésico. Perfeito. E por isso é tão perigoso o MD. É mais perigoso... Quem são as pessoas que estão propensas a ter uma adicção nisso? Esse tipo de pessoa. Que não está interessada num processo terapêutico, não está interessada em se mudar. Ela está interessada na anestesia. Perfeito. Cara, porque eu vou te falar para você, cara, foi fantástico. Assim, como eu tenho consciência, foi diferente do que eu experienciei. Eu consegui estar nesse papel de me observar. Porque para mim silenciou a mente, como fosse silenciar a mente... O corpo entra em harmonia, porque não tem mais... O que cansa a gente? É a briga entre o que não pode, aquela batalha interna que cansa o nosso corpo. Então, como a mente silenciou, o corpo entrou em harmonia. E aí eu consegui me botar na posição de observar várias situações, que é a ideia do psicodélico. Traz para você mais sensitivo ao se observar, pô, isso tem que mudar. Isso que não tá legal. Agora... Mas eu te falo, cara, que é algo assim, não é que é assustador, mas é algo assim, totalmente diferente, cara. E o setting, que é o ambiente que se usa o psicodélico, ele é muito estudado. Isso é importante. Então, por que você tem, às vezes, o surto com o MD na balada? Porque ali você tem um setting de música eletrônica, de muito estímulo luminoso, auditivo, várias coisas estão acontecendo ali. Então, este psicodélico entra no cérebro neste contexto. Isso aqui é uma resposta. Isso aqui é um resultado. Esse mesmo MD num cérebro, num ambiente controlado, é outra coisa. Então, veja, os psicodélicos, eles de tratamento para drogas que geram adicção, tênue isso aqui. A mesma substância. Por isso a ciência hoje, a academia, leva muito a sério isso. Porque a mesma substância pode matar, pode dar vida. E outra coisa que eu percebi, doutor, assim, que a mesma coisa da medicina é interessante porque é a mesma situação e cenários diferentes. Porque, por exemplo, que o cara vai lá no MD, no LSD, tal, nas festas, começa a bebida. Né? Então você usa substância com substância que não vai dar bom, né, cara? Não vai dar bom mesmo. Vai dar bom. Então você percebe muito isso, que talvez é isso. E outra coisa que chamou a atenção, que veio a consciência falando sobre isso, que todo psicodélico tem que estar acompanhado, porque é uma condução, você vai ficar suscetível para alguém conduzir ou aplicar algo, fazer um trabalho com a pessoa, determinado trauma que for. Porque o xamã, quando surgiu lá na cura, quem conduzia? Era o xamã. E quem consagrava era ele. E isso que eu ia falar agora. Inclusive, eu tive aqui com o xamã do Poverty Peoples, né, quando faz aquela jornada. A vida toda foi xamã. Sim. E eu achei bacana quando eu entrevistei ele que tudo que ele falou foi tudo que eu já havia lido. O que acontece? Quem bebe é o xamã para entrar no entremundo, para ir lá. Inclusive, ele não é sozinho no trabalho. Tem o segundo. Porque às vezes esse primeiro não consegue voltar, não consegue achar o caminho de volta. Aí o segundo vai para resgatar ele. E eu mesmo não gosto de tomar ayahuasca em casa sozinho. Eu tenho, mas eu não gosto, porque eu acho que tem que ter uma ritualística. Sim. Tem que ter, né, um cenário para ser trabalhado. Isso não faz sentido. A ayahuasca é muito mais do que um chá. Com certeza. A ayahuasca, ela é a psicofarmacologia dela. O que ela faz no teu cérebro enquanto DMT e quanto outras substâncias que estão ali dentro. Ela tem efeitos psicológicos, ela tem efeitos filosóficos, ela tem efeitos corporais, ela tem efeitos espirituais. Então a ayahuasca, ela é um fenômeno complexo. Ela depende do lugar. E você disse uma coisa aqui muito interessante. Você se sente vulnerável. Essa é a importância de estar num lugar onde você confia. Por isso que eu falo para as pessoas ter muito cuidado com a experimentação dessas substâncias. Porque você fica vulnerável. Você baixa a barreira. Se baixar a barreira, você está sugestionável. Por exemplo, às vezes as pessoas não sabem. Você deve saber, lógico que você tem um amplo conhecimento. Por exemplo, o que é a música? Tambor, dança? É para você entrar em estado hipnótico. E aí você vai fazer o quê?
baixar o seu subconsciente, onde acontece a mágica. Eu não sei se é o mesmo curso que vocês estão falando, que é aquele do Barbudo. Vocês estão daquele cara do Barbudo que fala muito dos psicodélicos? Esse é o Wilson O Gonzaga. Wilson Gonzaga. Um dia eu estava no podcast dele e ele contando que já teve caso de ayahuasca, já se viu, né? Sim, sim. Às vezes que uma mulher chegou para ele e falou: você toma muito cuidado que você fala aqui, para mim, para mim e pro meu filho. Aí ele, calma aí, mas ele ficou preocupado, o que é que eu tô fazendo e tal? Ela falou: só você tem que ter muito cuidado, porque o que você fala aqui é subjetivo. Isso. A gente tem um terreno fértil. A gente vão estar aberto a receber. Então você pode implantar uma ideia positiva ou você pode plantar uma ideia que talvez não seja tanta contribuição para aquela pessoa. Porque, como eu falo, a gente vai estar automaticamente, seu corpo vai baixar a barreira. Você não controla mais isso. E a migração da ayahuasca de lugares religiosos, porque começa assim, né? Com as religiões ayahuasqueiras. O Santo Daime, a Barquinha, a União do Vegetal. Então, quando a ayahuasca sai da floresta, que ela é típica das cerimônias dos povos originários, e um homem branco foi lá um dia, teve contato com isso e trouxe para um contexto religioso, que foi a fundação das religiões ayahuasqueiras, havia todo um contexto religioso de proteção do cidadão. É como se você fosse numa missa e tivesse a hóstia, que faz toda parte de uma sacralidade. Num culto evangélico tem o vinho ceia, e a Santa Ceia. Então, você trouxe a ayahuasca, tanto é que a legislação permite para o contexto religioso, porque há uma proteção do indivíduo pela coletividade, aparentemente, séria, honesta e preocupada com o seu cidadão. A saída da religião para as casas ayahuasqueiras começou esse risco maior. Porque as casas não necessariamente têm esse cuidado que uma religião tem. Porque na religião você é frequentador. Você é assíduo. Você faz parte de uma comunidade. O pastor, o padre, o fulano, o beltrano, o líder, está ali conhecendo todo mundo. A casa ayahuasqueira, por sua vez, cara, são frequentadores ali, que rodam. Então, ter este cuidado da casa, que ela precisa ter esse cuidado. Não de certa forma religiosa, mas entender que precisa ser um setting, um lugar de proteção, de cuidado dessa vulnerabilidade. Por isso que eu falo para as pessoas, elas me procuram. Eu quero usar ayahuasca. Eu faço uma análise técnica, eu não posso te prescrever, mas olha, deixa eu ver aqui, tal. Onde é que eu vou? Eu falei, calma. Você precisa primeiro estar num lugar muito seguro. Por causa disso, pela vulnerabilidade e pelos riscos que aquilo ali estão acontecendo. Nesse sentido, eu converso muito isso com o Bardot, há uma preocupação dos líderes, dos técnicos, do que a gente está vendo acontecer. Porque a coisa está meio avacalhada. E é interessante você estar falando, porque por mais que a pessoa fale assim, beleza, eu não tomo medicamento, eu não sei o que, mas ela vai chegar num estado que ela nunca vivenciou. E aí a pergunta é, como é que eu vou reagir a isso? Não é verdade? A maioria não reage bem. É porque você vai num local que você nunca foi. Mentalmente, aí, né? E fisicamente também, né? A maioria fala, passei mal. Por quê? Chegou num lugar que não está acostumado aí, né? Aquilo que a gente teve numa das conversas que a gente teve aqui, ela tem um aumento da percepção da consciência dela. Existe essa dissolução do ego, né? Dessa percepção de quem ela é, ela nunca esteve ali. E aí a tendência da pessoa que está nisso não tem um preparo. Se não existe esse setting, né, da religião, ou se a casa não é o que no meio ayahuasca chamamos de a casa não é bem firmada, e essa firmeza não é só espiritual, é também de como é psicológica, né? Como os condutores estão bem ou estão preparados para conduzir e o quanto eles preparam as pessoas para receber. Na casa, por exemplo, diferente da maioria dos lugares que eu conheço, a gente começa a cerimônia, eu sempre falo, uma semana antes. A cerimônia lá em casa ela começa uma semana antes, com a pessoa na casa dela. Ela entrou no grupo onde a gente começa a enviar as informações, eu já passo um preparo para ela. Como? Uma dieta. Evite isso, evite aquilo outro, por esse motivo. Comece a fazer suas orações para suas divindades. Ou seja, eu começo a setar a pessoa para aquele momento do ritual, para que ela já vá se preparando. Pela alimentação já vai se desintoxicando, prepara o corpo e vai preparando a mente, né? Vai preparando ali o mental e o emocional para que quando chega lá no dia,
Além disso, antigamente a gente fazia uma palestra antes. Eu vi a importância de mandar isso já no início do preparo. Então agora eu gravo essa palestra e já mando para a pessoa. A pessoa no primeiro dia, no meio do processo ali, ela já assiste essa palestra falando do trabalho, como é que vai ser, quais as intenções. Espiritualmente, o que a gente vai estar intencionando ali, quais as divindades, as forças espirituais que a gente vai estar trabalhando, ou seja, para a pessoa ir entrando nessa sintonia, né, para que quando ela chega lá em casa, o ambiente está todo preparado, ela já sente toda aquela energia ali, falando desse modo místico de dizer, né, já sente aquilo ali, ela já está setada, configurada para a experiência. E aí a gente dá todas as informações, fala da segurança, fazemos questão de demonstrar e de mostrar todos os processos de segurança para a pessoa se sentir à vontade. Então, quando ela, no último momento que a gente fala, tomar o chá é o último passo da cerimônia, é o último passo do ritual. Então, porque a cerimônia dura uma semana, o ritual é o ponto, é o ápice. Aí, quando ela consagra, quando ela coloca a substância para dentro, ela já teve todo um preparo antes, para aí sim, quando ela entrar nesse lugar que ela nunca esteve, primeira coisa, ela vai se sentir segura. Fala, não, tá tranquilo, tem aqui quem cuide de mim, eu já tive essa preparação o tempo todo, vai dar certo. Por isso que as experiências lá em casa, as pessoas sempre relatam que são melhores do que quando elas não têm esse tipo de preparo, não têm esse tipo de setagem, de configuração. Porque ainda que elas cheguem num lugar que elas nunca estiveram, ainda que elas se vejam de uma forma que elas nunca viram, elas se sentem seguras, né, para poder estar naquele lugar, se sentem preparadas para estar ali. E por isso, a partir dali, a maioria, claro que não são todas as pessoas, mas a maioria se compromete consigo mesmo em buscar, não a anestesia que eu falava há pouco, mas buscar de fato a mitigação ou a solução daquilo que está levando ela àqueles sintomas. Né? A causa raiz. E é muito interessante, né? Doutor, e a gente está falando do medicamento. E as questões psicológicas, né? Que é, por exemplo, bipolar, né? Tem uma série de... Mas antes de falar disso, isso que o Bardot trouxe, a gente falou do setting, que é o ambiente. E essa parte é o set, que a gente fala de set and setting, que é o contexto individual do momento que você está usando a substância, que também interfere no resultado. Então, não é só o ambiente. É o seu contexto psicológico do momento do uso. Então, o set é a pessoa e o setting é o ambiente. Então são as duas coisas que tem que estar bem configuradas. Que tem que estar bem certinhas. Eu lembrei, fazendo um adendo, mandar um abraço para meus amigos advogados, né? Eu fui no local, o cara falou assim, não tem cerimônia ruim não, é você que tá ruim. É só um reflexo. E esse preparo, então ele faz um mas isso aí. Então ele faz um preparo do ambiente e ele faz um preparo do contexto do indivíduo. Quer um exemplo? Vamos pegar uma droga muito usada, a maconha. O que acontece? O menino usou a maconha e teve um surto paranoico. Estou sendo perseguido. Você vai estudar o contexto de uso que o menino fez o uso da maconha. Ele fez o uso na rua dele, com medo da polícia. Olha o contexto, olha o set. Sugestão, né? Olha como ele está. Aí ele usa uma substância potencializadora do estado atual dele. Ele vai ter um surto paranoico. Sensacional. Então, como está a sua cabeça? Você vai usar um psicodélico num contexto paranoico, a viagem vai ser ruim, a bad trip. Então, a ayahuasca, ela é a mesma coisa. Então, esse cuidado que o Bardot tem de preparar o indivíduo, a alimentação, ele fala assim nas preparações dele, começa a intencionar o que você quer, as coisas boas, no dia da cerimônia, durma bem, se alimente bem, e calma, e tira isso, e tira aquilo outro. O que é isso? É para que você chegue na cerimônia nesse contexto de segurança, que está tudo bem. Isso impacta a resposta. É por isso que a tua experiência é uma, a minha é outra, a dele é outra. Porque você se leva para a experiência. E a experiência nada mais é do que você, potencializado pelo psicodélico. Então, nada vai acontecer ali na cerimônia que não seja você. E às vezes isso é assustador. Porque, nossa, eu não sabia que era assim. Eu sou bonzinho demais. Eu sou bonzinho. Aí deu uma face que não... E é isso que o Pablo está falando, né? Até a palavra psicodélico, né? Manifestação da mente. A psicodélico, no sentido da palavra, é isso, é manifestar a mente. Então, quando
você toma um psicodélico, a substância ela faz isso, ela manifesta na sua mente. Se você tá nessa coisa paranoica, não, a polícia ou alguém vai descobrir, cara, vai manifestar quem você realmente é, ou quem você está naquele momento ali, né? Então é uma experiência, amiga nossa sempre que falava vai muito manifestar. do escuro, né? Aquele caso chamou foi muito legal. Interessante. Porque a primeira experiência dela, ela, tô no escuro, tô no escuro, tô no escuro, tô no escuro. E aí ela foi falar isso, falou assim, realmente você estava no escuro. E aí já as últimas experiências ela já conseguiu transcender isso, falou, não, eu sou luz. Mas ela se percebeu no escuro, se comprometeu com o processo dela, não desistiu, continuou fazendo o deverzinho de casa. Hoje as experiências dela são outras, ou seja, ela se moldou. Porque a gente não é, a gente está, né? A gente pode estar modificando em todo momento esse estado, né? E igual eu falo, o fantástico, você tem essa consciência e potencializa. Por exemplo, alimentação, pessoal, hoje eu entendo que a alimentação não é por causa do processo, é para o seu corpo ficar limpo, para você tomar medicina, você ter menos questões físicas para você experienciar a melhor medicina. Por exemplo, fui num local muito bacana, cara, esqueci o nome de um dos maiores caras de Brasília aqui do começo, fica lá no Ocidental, esqueci o nome dele aqui, que ele fala assim, ó, toma... E o chá dele é bem fraquinho. Eu falei, Thiago, meu chá é de propósito fraco. Porque o chá não cura, é você. Aí ele falou, primeira hora, vocês vão ficar deitados em silêncio. Vou ficar aqui em silêncio. Só respira. Só respira. Tenta gastar o mínimo possível de energia. Para quando a força vir, você vai estar bem para poder aproveitar aquele estado. Então você vai se preparando, respirando. E quando você sentir, você vai estar o seu corpo bem com energia para você poder potencializar. Porque é sobre isso. É uma experiência, eu tenho uma ferramenta, eu vou potencializar aquela experiência. Eu vou em locais que eu nunca fui, eu vou fazer coisas que eu nunca vi, vou estar suscetível a fazer transformações. Aí tem uma coisa que é importantíssima para quem é dirigente aqui de carro de ayahuasca, quem serve ayahuasca, quem vai. Você vai abrir caixinhas que você nem imaginava. Por isso que é importante, eu acho que tem um acompanhamento. Por exemplo, tive aqui um cantor, esqueci o nome dele, cara, que faz um trabalho maravilhoso, que o Rios dele bombou. Inclusive até pediu para retirar, porque estava dando muito problema para ele. Que ele falava o quê? Cara, você vai para ayahuasca, tem que procurar um psicólogo. Porque você vai abrir muitas caixas, como é que eu vou resolver isso? Aí aquela pessoa que serve ayahuasca, que só serve, não tem conhecimento da psicologia, não tem conhecimento da mente, da neurociência, para poder conduzir essa pessoa para chegar com a sua amiga. Escuridão, escuridão. Pô, hoje é luz. Porque houve uma condução, ela se percebeu, né, e transformou aquela realidade em outra realidade. Tanto é que quando a ciência, e aí você tem um contexto religioso, espiritual, e você tem o contexto da academia. A academia, quando estuda o psicodélico, ele estuda da seguinte forma: sessões preparatórias de psicoeducação, é isso que o Bardot faz essa semana aí, tal, vídeos e tal. Tem alguns psicodélicos, que não é o caso da ayahuasca, permitem sessões durante a sessão psicodélica. A ayahuasca não dá para você fazer isso, mas alguns psicodélicos dá. Mas o mais importante, a sessão de integração, que são as sessões posteriores. É isso que você falou. O psicodélico vai abrir as caixinhas. E você precisa de acompanhamento posterior, que é a integração das informações. Porque o Bardot mesmo fala, né? Ele fala que a experiência vem em bloco, as informações às vezes vêm em bloco, assim, você fica confuso. E às vezes chega segunda, terça, quarta-feira, você voltou a ser a mesma pessoa. Porque você não trabalhou, né? E aí você vive de experiência em experiência. Você vive de visão em visão. Ai, vi Jesus Cristo, vi Maria. E tá tudo certo, tá tudo bem. E, cara, que legal. Mas e segunda-feira? Viver só de fenômeno não dá. Vive de fenômeno. Tá tudo certo, tá tudo bem. E é interessante isso que... Pô, já estou nesse programa que tem muito tempo, já tem muitas pessoas aqui. E eu vivenciando várias casas também de ir ali. O que eu percebo é exatamente isso. A dificuldade do cara codificar o que ele viveu para a realidade dele. Isso. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Porque às vezes viu uma cobra, não sei o que, e transformar aquela mensagem em algo produtivo. É isso. Que é o quê? Ação. É isso aí. Não é verdade? Pô, beleza, que é uma transformação. O que eu tenho que transformar na minha vida? É isso aí. É o que eu vejo que a maior dificuldade hoje é essa. Porque acontece? Você não consegue, é um boom de coisa. Como é que eu vou transformar isso aqui nisso aqui? É isso aí. Por que acontece? A medicina, igual eu falei, pra gente ter insight, pra gente se transformar como ser humano. Isso não faz sentido, cara. Não faz sentido você ir lá, ter a experiência e ser a mesma pessoa. E outra coisa, quando eu falo a mesma pessoa, não é por outro, é pra você. Porque aí o seu comportamento vai gerar transformação no outro.
Mas se vê a mesma coisa, não adianta nada, perca de tempo, pô. É o que a gente falou da última vez em outro papo sobre a miração, né? A pessoa fica mirando até na vida, o tempo todo, tá só na miração. Mas você falou uma coisa interessante, pegando um gancho para o que a gente deixou para seguir. Você falou assim, porque nós não somos, né? Nós estamos. Mas tem gente que e não pode. Né? Tem gente que não está. Tem alguns estados, né? Alguns diagnósticos, que não adianta falar, a pessoa está assim. Não, é uma condição. É uma condição química, uma condição estrutural, né? Que aí a bipolaridade é uma questão química, né? E aí o Pablo vai saber falar bem disso, porque tem gente que assim já ficou chateado comigo. Eu falei assim, olha, eu não posso te servir. Mas eu já tomei em tal lugar. Eu falei assim, é uma questão de tempo ou uma loteria para você ter um surto. E eu não vou ter essa irresponsabilidade. E não foi uma nem duas pessoas só que ficaram chateadas de não poderem consagrar lá. Mas eu não vou abrir mão da segurança nossa e dela também, né? Porque, de fato, tem gente que não pode. Em relação a esses riscos, por exemplo, como ela potencializa o seu estado atual, as pessoas em crises emocionais muito agudas não podem nem devem fazer isso. Porque você está usando um potencializador, um abrir canais, um abrir caixinhas. E aquilo que tiver ruim vai ser potencializado para ficar ainda pior, né? Então, crises emocionais agudas, severas, risco de suicídio, depressões graves, crises de pânico, as pessoas que estão em momentos agudos de sofrimento mental, não se deve usar esses psicodélicos pelo risco de potencializar e de piorar isso. Pessoas em uso de psicotrópicos, eu sempre oriento de conversar com seus médicos, de trocar uma ideia com eles, o que o senhor acha, vou, não vou, a dose é minha alta, a dose é minha baixa, suspendo antes, não suspendo, como é que está meu tratamento? Então isso tem que ser uma ideia trocada com os profissionais. Mas as condições mentais, como estado agudo de sofrimento mental, diagnósticos que o Bardot falou que não é só de um estado, é de uma estrutura, como esquizofrenia, transtorno bipolar, as pessoas em crise maníacas. Cara, você tem que. Não pode, é uma contraindicação absoluta. Por quê? Pelo risco. Significa que vai acontecer? Não, mas o risco é grande. Para a proteção de quem está na direção, como para a segurança de vida da pessoa, a gente contraindica e é uma contraindicação absoluta. Medicamento, eu não posso, enquanto psiquiatra, falar pode usar pelos riscos. Então, as contraindicações absolutas é pelos riscos. Mas tá tudo bem. Corre-se o risco, mas de vez em quando acontecem os problemas. Então, do ponto de vista técnico, quem é sério nisso, toma muito cuidado com isso. Porque basta uma vez, não precisa duas. Bagunçou, tem como desbagunçar. Não. É a mágica do Patolino. Ele só faz uma vez. Lembra dessa? Vou mandar até um abraço pro meu amigo João, da 947. Tem que ir lá, cara, conhecer. É um trabalho maravilhoso lá. E ele fala uma coisa que ele é um estudioso também, ele cuida da parte mental do pessoal da PM também e tal. E ele falou uma coisa pra mim que eu fiquei assustado. Ele falou assim, cara, quando a mente descodifica, ela não codifica mais. Cara, eu fiquei pensando, cara, impactante. Ela até codifica, mas num outro código. Mas é interessante, porque assim, igual eu falo, a medicina, ela tem todos esses aspectos, mental, espiritual, a gente falou tudo aqui, né, físico, é um trabalho intenso mesmo. Por exemplo, uma coisa que eu achei interessante quando eu experienciei o bufo alvário. Você já experienciou, Bartô? Já experienciou? É assim você já experienciou? Não, eu tô deixando para quando eu tiver uns 90 anos. Tipo isso. Por que me chamou mais atenção? Que você não sente o corpo. Não sei se pra você foi assim, Bartô. Pra mim. Não, eu nunca provei. Então, beleza. Cara, quando eu experienciei, você não sente corpo. Acaba. Assim, você só respira e você literalmente não sente. Pra mim, Thiago, eu não senti meu corpo. Foi assim, algo tão. Porque diz que ela é 30 vezes mais potente que a ayahuasca. Você não tem a parte física. Então, cara, pra mim foi. Não existe corpo. Foi algo assim, assustador. Falei, cara, peraí, quando eu voltei, o que foi isso aqui? Aí fui ela é mais rápida, né? E mais intensa, né? Mas o período é menor. Mas foi fantástico. Cara, eu não senti o corpo. Falei, caraca, velho. Aí eu sentei, falei, o que eu experienciei ali? Aí foi a parte se a ayahuasca é perigosa em relação ao DMT, com todos esses riscos, o bufalvários, que é 5-mel-DMT, a DMT um pouco alterada, a sua molécula, ela é muito mais perigosa no sentido dos riscos. Eu acredito mesmo. Então, assim, se eu tô aqui tendo o maior cuidado do mundo para falar calma com a ayahuasca, com esses outros psicodélicos, que são muito mais potentes, aí é que o cuidado tem que ser dobrado.
Por exemplo, ibogaína. Eu sou super fã da ibogaína para tratamento de... Fala um pouquinho mais sobre isso, que minha esposa está interessada. Eu vou dar um programa para ela. Mas eu estou interessado em experienciar ontem isso. mesmo eu fui procurado por uma família que o irmão está com uma dependência gravíssima de cocaína há anos. E naqueles estágios realmente tristes de se ver, que já perdeu tudo, que está se definhando. Tipo, é a última alternativa. Eles me procuraram como médico para tratar a dependência. Olha, eu não trato dependência química. Aí eu falei, mas se fosse o meu irmão, eu não posso indicar aqui para vocês enquanto médico. Mas eu conheço o Dr. Bruno, que ele é médico de São Paulo, e ele faz o tratamento de dependência química com ibogaína. No meu curso de psicodélicos, eu tive um módulo de ibogaína. É lindíssimo aquilo, mas é um risco altíssimo. Não dá para você usar ibogaína aqui no quintal da sua casa. Não, e fora que ele, não sei, né? O que eu já relatava para mim que é 3, 4 dias, né? Direto, né? Não, é um dia. Mas um dia. Mas o Dr. Bruno, sabe como é que ele trata com ibogaína? Em contexto hospitalar, com internação médica, monitorado. Se tiver alteração grave. Por quê? Porque é uma substância perigosa. Aí esses dias eu recebi no Instagram cerimônia de ibogaína. Eu falei, cara, não dá para ser assim. É um psicodélico? É. Tem experiência mística? Sim. Vai lá em Plutão? Vai. Vai ver Jesus? Sim. Cara, mas o risco disso? Talvez fique com nome, ele. né? talvez vai ver Jesus e já Uma fique com volta ele. que eu tava ouvindo um dia que na Índia eles fazem isso, né? Quando a pessoa tá no estado final, eles dão. Pra ir de vez. Diz que é pra prender. a passagem for mais tranquila. Porque você vai nem saber que saiu, entendeu? Vai estar lá já. Isso tem um fundamento, é uma distorção desse fundamento, mas acontece. É por aí. É porque eu já vi isso também, não é tão popular na Índia. Assim, existe um grupo que faz isso, e eles são, inclusive, assim, bem, entre aspas, mal vistos por muitas sendas do yoga, sendas, enfim, do próprio hinduísmo. Mas por que eles fazem isso? Fazem isso como uma distorção da observação do Mahasamadhi, que é quando o yogi já realizado, ele entra em estado de samadhi e sai do corpo, como os grandes gurus, né? Paramahansa Yogananda fez isso, o Shri Yukteswar Guri também, a Vivekananda fez. Então, assim, nessa observação. Então, tipo uma sabotagem, na verdade, não, né? Aí, quando existe um lugar, agora eu não me recordo. Foi interessante, porque é como se fosse uma sabotagem, né? Vamos dizer, um gato. É o famoso. Falam que o brasileiro dá um jeitinho, né? Acelera dá um jeitinho até pra morte. Há alguns indianos que conseguiram fazer isso. Tem um lugar, uma cidade em que as pessoas vão para desencarnar. Eles sabem que eles estão. E já fica do lado ali dos crematórios. Então, o governo, algumas entidades, inclusive, bancam esses lugares. As pessoas se hospedam ali quando elas já estão próximas da morte, e ali elas desencarnam mesmo, faz a passagem, e ali elas já são colocadas na pira. A passagem é sabotagem, mas tudo bem. Não são todos que fazem isso. E aí existe um grupo que são um grupo, vamos colocar no nosso contexto aqui, é bom a gente sempre ter essa visão hermenêutica da coisa. A gente está tirando uma coisa de um contexto, do outro lado do mundo, de outra língua, outra cultura, e trazendo aqui para observar aqui com a nossa. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas aí esse grupo, eles às vezes frequentam esses lugares, e para algumas pessoas que já estão ali, usando a analogia, né, com o pé dentro do barco, o barqueiro atravessar, eles aceleram. Não é que aceleram, eles dão para ficar mais confortável para a pessoa fazer para a pessoa sair do corpo sem sentir. Então, ou seja, é como uma simulação do Mahasamadhi. Então, é uma simulação do que os gurus conseguem fazer conscientes. Os gurus, eles percebem um momento, que a energia para aquela experiência está acabando, né? Parafraseando aqui Babaji, né? A energia para essa experiência está acabando. Então, quando ele percebe isso, o guru está percebendo isso, o que ele faz? Ele entra em samadhi e lá fica. E aí ele se desconecta do corpo, sem dor, sem sofrimento, sem nada. Então a ideia desse grupo é justamente proporcionar
para uma pessoa que não se realizou, né, que não atingiu a samadhi em vida e tudo, ter essa experiência, ou seja, é um anestésico para a pessoa passar sem sofrer as dores do desencarne ali. Existem algumas implicações religiosas com isso, porque alguns falam, bom, então talvez, e aí dentro das crenças, né? Então talvez o sofrimento que ele precisaria passar para poder se desprender em paz, ele não passa, vai ter que voltar para poder passar por isso. Aí já existem outras complicações. Mas, de fato, existe eu não sei que substância que eles utilizam, mas a julgar os agores são aqueles que se banham com cinzas, que meditam em cima dos corpos, né? A mão esquerda dos Advaitas lá, né? A mão esquerda, eles buscando a iluminação na contramão, né? Eles usam muito a maconha, né? Usam muito a cannabis, né? E muito baseado também no mito de Shiva, que engoliu o veneno, ficou com ele preso na garganta, e que os deuses vieram, e uma das ervas que ofereceram para ele para aliviar era a cannabis. Então, como eu não sei que substância que é, estou supondo que talvez seja alguma dose muito alta de cannabis, né? Mas pode ser ibogaína, pode ser qualquer outra coisa que a gente desconhece aqui. Eu tô falando um pouquinho mais da ibogaína, que eu tô curioso dessa questão. Eu tô querendo experienciar. Foi bom você falar sobre isso. Assim, eu sou muito hoje conhecedor pouco tecnicamente da ibogaína. Se você fosse me perguntar se você vai numa cerimônia de ibogaína, eu falo, vai não. Não vai. Vai não. Porque é uma coisa muito séria. Quer experimentar a ibogaína no sentido terapêutico? Procura lá o Dr. Bruno. Ele tem 20 anos de ibogaína no país, um cara super sério e faz a coisa muito bacana. E eu indico como tratamento para dependência química, porque hoje, do ponto de vista ético, eu posso indicar a ibogaína como tratamento. Tem também, porque é em inglês, cara. Eu não lembro, não tem uma Netflix também, um documentário que eles falam sobre dos caras que vêm da guerra e tal, e fazem um trabalho com isso. Sim, eu não lembro o nome. Transtorno de estresse pós-traumático. E tem um documentário na Netflix que fala só sobre a ibogaína também. Importante é bom, Pablo, trazer muito essa lucidez, porque tem muita gente que às vezes está muito eu quero ter essa experiência. Você trazendo essa lucidez de um lado, o Thiago trazendo a lucidez do outro, e eu pegando esse gancho aqui, juntando as duas coisas. Você estava falando no início, né? Tava com uns vídeos, fazendo uns vídeos. Eu tô com um monte de vídeo gravado lá e soltando aos poucos, porque tem coisa que a gente, às vezes, se a gente solta e fala assim, a gente se queima, né? Porque as pessoas não gostam de ouvir algumas verdades. Verdade. Mas o fato, cara, é que muita gente dentro desse meio ayahuasqueiro, desse meio todo, tá muito preso a isso. Um desses vídeos que eu estou querendo soltar logo, talvez até depois do podcast eu faça isso. Spoiler. Que é sobre, você está buscando o seu processo de cura ou você está buscando experiência? Colecionar experiência. Tem muita gente que está colecionando experiência. Todos esses tratamentos são tratamentos, ou seja, você está tratando alguma coisa. O bufo, a ibogaína, a cannabis, a própria ayahuasca, a mescalina, né? Que a gente tem... Tudo isso são medicinas. Você não está... Se bem que tem muita gente que faz isso, né? Aqui você está de bobeira no dia e fala, quer saber, eu vou ali tomar uma azitromicina. E vai lá e toma uma azitromicina do nada. Você não está aqui, eu acho que eu vou tomar qualquer anestésico, um analgésico, vou tomar uma dipirona agora, mas está com alguma dor? Não vou tomar por tomar. Você não faz isso. Né? Então por que você vai fazer isso com as medicinas? Só porque elas têm poder psicodélico? Aí é quando você começa a se examinar e ver que você não está buscando uma cura, um tratamento, não, autoconhecimento. Não, para de disfarçar as coisas. Eu falo para as pessoas, para de se enganar. Você não está buscando tratamento, você não está buscando cura, você não está buscando autoconhecimento. Você está buscando diversão, você está buscando entretenimento. E tudo bem você fazer isso. Tudo bem, porque todos nós precisamos de entretenimento, mas, poxa, escolhe outras coisas para buscar esse entretenimento. Igual, eu estava ontem conversando com as meninas lá que trabalham lá na casa, voluntárias, e eu vou ter agora, no dia 4 de julho, vou fazer um show lá em Goiânia. E aí, assim, vai a caravana daqui dos trabalhadores lá da casa, né? Só que é um outro ambiente. A gente vai fazer, eu vou tocar numa música num cenário de um festival medieval e tudo é outra coisa. E aí eu fiz questão de falar assim, esse é o nosso entretenimento. Por quê? Porque quando a gente está ali servindo medicina, a gente está trabalhando. E aí foi legal a gente falar, cara, realmente ali é trabalho. Agora a gente vai se divertir. Só que não vai ter ayahuasca, não vai ter cannabis, não vai ter LSD, não vai ter nada disso. Vai ter música, vai ter comida e vai ter diversão. Então esse é o nosso entretenimento. Agora, quem está nos ouvindo aqui,
que está pensando, eu quero experimentar a changa, eu quero experimentar o bufo. O que é a changa? Changa é um... Olha, eu não falei isso, eu não disse isso. Só que ele jogou a semente. É porque a changa, ela é o cristal da Jurema. A changa, você também consagra ela igual o bufo. Babacossô. Babacossô. A changa também é uma medicina. Até do baba do babacossô. A changa também é uma medicina. Mas assim, aí tem o cambô, tem a changa, esses dias, tempo atrás, a própria Jurema. Então tudo isso são medicinas que elas servem para algum tratamento. Mas no caminho do conhecimento. O rapé. A gente tava falando. O rapé, a gente tava conversando sobre o rapé. O rapé todo dia. Tabaco, cachimbo, né? O cachimbo. Então, tudo isso é medicina. Tem medicina que você pode usar com mais frequência. Por exemplo, o rapé, ele vai te ajudar, ele vai te trazer ali, aquilo que eu falei recentemente, vai te trazer firmeza, mas firmeza é resiliência. Não existe firmeza de dureza, não é, sabe? Resistência não é firmeza. Então ele vai te Você tá aí no caso do vídeo, né? Não, porque você falou agora, eu lembrei que ia mandar um abraço pro pessoal do PED lá no Gama, a Gracinha, né? Eu tava um dia na cerimônia e terminou. Comecei lá no PED. Cara, aí terminou a cerimônia e falou assim: 4, 5 vezes copo de ayahuasca ninguém quer, né? Mas rapé 6, 7 vezes. Ayahuasca ninguém quer, né? Exato. A gente tem que analisar bem, cara. Mas isso está ajudando no meu autoconhecimento. O que você está buscando se autoconhecer? Será que você precisava dessa medicina? Eu já me perguntaram, mas você já tomou bufo? Igual você perguntou. Eu falo, cara, eu nunca precisei. Mas você não quer conhecer? Eu falo, mas o que é conhecer? Não, você vê como é que é. Não, eu nunca precisei. Para que, sabe? É igual. Você já tomou sertralina? Não, nunca precisei. Sabe? Você já tomou Vivance? Não, nunca precisei. Quando eu precisar, se eu precisar, eu vou tomar. Então, assim, a gente tem que entender que essas coisas são medicinas. Não é entretenimento. Por mais que tenha a parte do psicodélico. E aí, se você usa isso como entretenimento, você usa isso para matar a curiosidade, você usa essas substâncias para qualquer coisa que não seja um tratamento direcionado, conduzido, você está não só prostituindo essa medicina, como você está se enganando e se colocando em risco, que é isso. Você ir consagrar ibogaína numa cerimônia de ibogaína, bom, eu conheço muita gente do meio das medicinas e tudo mais. Eu não conheço ninguém preparado para trabalhar com ibogaína. E aí você coloca ali 20, 30 pessoas e serve uma medicina dessa. Cara, se 2 pessoas têm um surto, têm um problema, já era. E aí, você está falando... Inclusive, pessoal, tem um livro muito bacana, eu recomendo vocês, quem quiser, né? Sem fazer esse livro aqui. Vou até presentear meu amigo Bartô e vou presentear também o amigo Pablo com esse livro. Depois passo o endereço que eu vou comprar e mandar para vocês. Chama-se Xamanismo, o Caminho do Coração. É maravilhoso. Wagner Frota, que é um dos maiores pesquisadores de xamanismo do Brasil. Sim. Do mundo, na verdade, né? E ele fala sobre essa parte mental, ele fala do estado alterado de consciência, fala toda a história, né? E é muito bacana. Eu falo, quanto mais você conhece, melhor essa experiência. Eu estava falando, no meio da medicina falta muito isso. Isso é uma verdade. Quanto mais você conhece, melhor é a tua experiência. Mais segura ela é. Mais consciente ela é. E uma coisa bacana que o Bartô falou, que eu acho que é interessante, é não seguir a boiada. Talvez para mim, como você falou, para mim talvez fez sentido, para você não faz. Não. E tá tudo bem isso, entendeu? Eu acho que falta isso. É entender, por exemplo, às vezes você não precisa de ayahuasca para nada. Pra nada. Eu conheço o cara que falou que a maior terapia é a respiração. Se você trabalhar ela bem. Porque, igual eu falo, a grande questão, gente, que não é normal. A verdade é essa. Não é normal. Você vai gerar um estado diferente pro seu corpo, a sua mente. Se fosse normal, era assim. O excesso também vai prejudicar, porque vai criar um desequilíbrio no seu corpo. E vi um cientista falando uma vez, fala assim, por que o cara vomita? Aí porque na espiritualidade fala, você tá vomitando, tá fazendo limpeza. Mas na verdade, é que o seu corpo chega num limite de DMT e ele faz o quê? Expurga. O excesso de DMT, ele expurga. A explicação física, né? Isso. Aí acontece, para pensar, pera um pouquinho, então, por que eu vou tomar 3, 4 copos se, teoricamente, aquele um copo faz o mesmo efeito? Porque o seu corpo vai absorver um X só. É o famoso, já bateu na laje com um, você tá querendo subir para mais, né? Dali para mais é tóxico. É tóxico. Não faz sentido, entendeu? E cientificamente, vamos colocar assim, bioquimicamente falando, essa é a motivação do corpo quando a gente faz limpeza, vomita, etc. e tudo. Os neurotransmissores estão ali, não existe uma explicação assim, não, é por causa disso, né? Até o Dr. Draulio, que é o condutor desse curso aí, tem uma palestra dele que ele fala, olha, não conseguimos identificar o motivo da limpeza, né? Mas eles observaram que o cérebro envia mensagem para poder vomitar quando
o excesso de neurotransmissores. Quando os neurotransmissores começam a acontecer aquilo que o Pablo falou, a serotonina fica tóxica. E aí a tendência é do corpo expurgar. Né? Expurga por onde for. É claro que quem trabalha espiritualmente com isso sabe e vê ali as explicações espirituais para isso. Por isso que eu sempre falo lá em casa, nem toda limpeza é espiritual e nem toda limpeza é física. E muitas vezes a gente pode tentar entender isso. Quando a gente entende, é porque faz sentido entender. Se a gente não entendeu, não tem que ficar procurando. Perfeito. Limpou, já foi. Não tem Às que vezes ficar, nem limpeza tem. A maioria, né? Das pessoas, pelo menos lá em casa, a maioria das pessoas não fazem limpeza física. Porque esse trabalho né? é ambiente. Outra por coisa. exemplo, ok, então o preparo. Tu vai preparar o corpo. Uhum. Se o corpo tá limpo, automaticamente vai estar melhor para Sim, experimentar. Então, a pessoa automaticamente se também. desintoxica. E como isso é real, né? É muito real. É por isso que eu falo que é bacana quando a gente começa a estudar e começa a ver e praticar, você fala, cara, bate. Foi igual de quando eu falei pra você, entrevistei o Xamã, foi fantástico. Porque assim, tudo que eu li, eu vi o cara na minha frente falar. Falei, cara, e bate. E os povos originários ainda é mais rigoroso ainda. Uma vez eu estava conversando com o cacique e ele falou assim, aqui a gente faz essa preparação antes, mas a mais importante é a depois. Eles prescrevem, eles orientam 15 dias sem açúcar e sem sal. Quando faz a iniciação do rapé. A iniciação do rapé. Aí são eventos específicos, né? Não qualquer cerimônia. Mas eles têm cerimônias lá que eles ficam 15 dias abstinentes de açúcar e sal. Exato. E, dependendo do evento, é 30. Depende da dieta, né? Eles chamam de dieta. Cara, isso, então, né? assim, é uma coisa surreal essa conexão que eles fazem entre o corpo e essa questão espiritual, essa questão da energia, como isso aqui é uma coisa só. E eu já fiz testes assim, será que isso aqui é balela mesmo? Então eu cheguei, eu paguei para ver uma vez. Eu vivi uma semana absolutamente normal, sem dieta, sem nada, comi o que eu queria, bebi o que eu queria, e o pau torou e eu fui para a cerimônia. Eu só passei mal. Lembra do cara que eu te falei? Foi, a cerimônia não foi ruim, não. Você que tá ruim. Eu que cheguei ruim. Mas aí sabe o que a força falou? Tá tudo bem. Você só foi ao laboratório de si mesmo. É verdade. E tá tudo jóia. Agora você concluiu. Você sabe, né? Esse caminho não é legal. Agora você sabe. Ele sabe. Isso me lembra uma história incrível. Ninguém precisou me falar. Isso me lembra uma história incrível. Ela falou assim, vai, Temar. Agora ele sabe. E eu vou pegar o gancho do Léo Artesi. Eu fui no local lá no dia, esqueci o nome do cara, eu fui pro Bandaime. Aí cheguei lá, o cara da ayahuasca, né? Esqueci o nome. O cara, mais gente boa, teve que até entrevistei ele, cara. É Céu da Divina Luz, é coisa assim. Aí eu tomei ayahuasca, falei, essa ayahuasca é fuleira. 10 minutinhos. Não, juro por Deus. Batou? Fui 4 dias, velho. 4 dias, velho. Aí eu tava no trabalho, assim, no condomínio, o morador falando e a consciência via. Fraquinha, né? Fraquinha, né? Ela falou assim, agora você vai ver o que é fraquinha. Nunca mais eu falei isso, velho. O que eu tava falando desse negócio do agora ele sabe, é que eu lembrei de uma história incrível, que o Léo Artesi é meu professor ainda, eu aprendo muito com ele. Eu fiz a formação lá do Xamanismo Universal com ele, em 2023, e aí ele contou essa história lá na formação e depois eu vi que ele contou ela nos podcasts também, mas para quem não viu é interessante. Ele disse que estava numa cerimônia com o maestro, né, o amigo dele lá, Mateu, ele é um maestro, se não me engano, Shipibo. E aí ele estava nessa cerimônia, foi logo no início da caminhada dele, aí disse que tinha um grupo de americanos lá, né, aí começa a cerimônia, já tinham consagrado e tal, e aí ele só ouve o barulho, né, aí ele olha assim, procura e vê os americanos servindo Coca-Cola, um pro outro, assim, já tinham tomado, já tinha tomado. E aí estavam para tirar o gosto, né? Ah, tá. E eu já vi gente tomando Coca-Cola em cerimônia numa casa, o cara foi lá, abriu a Coca-Cola e tomou depois de tomar medicina. Mas aí eu presenciei a mesma coisa que o Léo presenciou. Aí o Léo Artesi conta que ele estava lá e aí ele chegou no maestro, né? O maestro estava lá pitando o tabaquinho dele ali e tudo. Ele falou, mas maestro, estão tomando Coca-Cola, pode? Aí ele disse, Léo, eles não sabem. E continuou, aí ele saiu pensando, pô, mas não sabe, fala, né? Ele falou, não sou eu que estou conduzindo, vou ficar quieto. Ficou quieto. Passou ali 15, 20 minutos, começa. Limpeza. Aí disse que ele olhou pro maestro, o maestro tirou assim, agora ele sabe. E ele conta essa história como uma anedota mesmo, assim, mas, cara, eu consigo ver isso acontecendo. Porque eu vi
eu presenciei algo assim, eu tava numa casa, a pessoa, aí assim, eu até fiz um vídeo esses dias pra trás falando sobre isso, né? Sobre você consagrar a medicina e depois você colocar alguma coisa pra tirar o gosto, né? Como se a medicina fosse uma caixazinha. Você falou pro Fernando, o Fernando ficou impressionado. Isso, pois é, porque assim, e eu até fiz um vídeo explicando pro pessoal, poxa, se eu te convido pra ir na minha casa, aí quando você chega lá, eu te olho de cara feia. Você entra, eu começo a fazer. Eu pego o celular e falo, ó, vem aqui em casa, porque acabou de chegar uma pessoa horrível aqui, vem aqui me ajudar. A medicina se sente assim, quando você toma, não, deixa eu tirar um negócio pra tirar o gosto. Olha a energia que você já entra. Você experimenta, você sabe, quando é fraquinha, olha o que ela fez com você. 4 dias. Então imagina a pessoa toma e fala, ai, você é muito ruim. Sou ruim, então agora você é o pior. Então, essa coisa de isso que eu presenciei nessa casa, eu vi o cara, ele pegou, abriu, tomou a Coca-Cola. E aí eu já sabia dessa história do Léo, eu já comecei a rir, cara. Eu falei, daqui a pouco ele vai descobrir. E eu passei o resto da cerimônia rindo disso, porque eu vi, daqui a pouco o cara tava limpando, bicho, mas era de um jeito que eu nunca vi uma limpeza daquele jeito. Saía até pelo ouvido, era impressionante. Se contorcendo lá. Aí eu só ficava, cara, e eu passei o resto da cerimônia. E agora ele sabe. E foi bom pra mim, porque eu também fiquei nessa, agora eu sei também de um monte de coisa aqui que eu tô vendo internamente, né? Mas é interessante que, às vezes, deixar o cara aprender, né? Tem que deixar, às vezes a pessoa precisa da experiência. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Tem uma história muito interessante que eu vi no podcast, esqueci o nome do cara, mas foi do Paranormal. O cara contando que foi pro Peru, aí dizia que queria comer tudo, né? Tomar tudo. Aí chegou lá, conheceu uma senhorinha lá, né? Uma xamã. Aí falou assim, tem. Aí dizia que foi ele e mais um casal. Aí dizia que foi cogumelo e ayahuasca. Nossa. Aí dizia que viu o pessoal doidão, aquela coisa, ele tá lá, centrado, né? Meu Deus. Aí foi lá na senhorinha, né? Falou assim, pô, cara, foi lá. Aí passou um tempinho, dizia que tava lá vendo um casal lá e tal. Aí foi na senhorinha ela. Calma. Aí dizia que, cara, que porra é essa? Você tá fazendo efeito, não sei o que. Aí foi lá, tipo, dizia que já foi grandão, né? Pô, o cara me dá mais, não sei o que, ela. Aí dizia que ele olhou, viu ele lá. Eu sentado. Boa. Ele, caramba, velho. Eu tô lá sentado. Não, dizia que ele tava bravo, né? Falou, pô, agora. Tá batendo. Caramba, ela falou assim, ó. Só fez assim, ó. Olha pra olhou trás. pra trás e viu o corpo dele lá. Muito bom. Agora ele sabe também, né? Sabe que tem que esperar. Mas nessa coisa de recomendar livro, eu queria recomendar o livro do Pablo, viu? O Boni falou. Esqueci de trazer. O Anti-Tarja Preta. O Pablo conta uma história muito interessante sobre esse livro aí. Também. É um livro que nasce dessa inquietude minha, aí enquanto psiquiatra, lá atrás, de ver ali no dia a dia meu de consultório essa banalização de diagnóstico psiquiátrico, essa banalização do uso de remédio psiquiátrico. Então o anti-tarja preta, ele não é anti-psiquiatria, ele não é anti-doença mental, ele não é anti-remédio psiquiátrico. Ele é anti essa banalização de todo mundo hoje ter um diagnóstico, de todo mundo hoje estar atrás de rótulos. Eu sou TDAH, eu tenho TEA. O povo acha que fica feliz, né? São os diagnósticos da moda. Então, o cara fica feliz, TDAH, não sei o quê. Então, assim, não é uma negação da doença, mas é uma crítica que eu faço contra a banalização dessas coisas. De usar remédio psiquiátrico para dar conta de viver, se anestesiar, de não enfrentar as suas próprias vidas. Então, eu defendo a doença mental enquanto a sua existência e o maltrato que ela faz, ela está matando muita gente, as pessoas estão suicidando, enfim. A cada 40 minutos um brasileiro se mata. Então, de certa forma, a gente precisa realmente... E, infelizmente, não pode falar, né? Nos meios de comunicação aqui. Eu acho que devia se conversar mais. Isso, até porque se eu falar aqui uma palavra aqui, parece que não cortam o vídeo aí fora. Tem que se evitar, né? Então, mas é uma realidade que está acontecendo. No Brasil é a cada 40 minutos, no mundo é a cada 10 segundos. Então estamos diante de uma epidemia realmente de doenças mentais. Mas, por outro lado, nós estamos diante também de uma epidemia de banalização disso. Então eu vejo isso muito no consultório. E o anti-tarja preta é uma tentativa de trazer essa discussão. O nome é anti-tarja preta. E a psiquiatria é uma especialidade única. Eu vou te dar um exemplo que eu gosto de falar isso. Uma senhora tem um nódulo na mama. Ela perde 3 noites ali antes de ir no médico, é câncer, não é câncer. Ela vai no médico, olha, vou te pedir uma mamografia, um ultrassom, enfim. Você volta daqui a 2 semanas, e são 2 semanas de intenso sofrimento, angústia, não é. Ela volta no retorno com o cara, ou ele olha os exames e fala, a senhora fica tranquila, não é câncer, tá tudo bem.
ela sai dali feliz da vida, abre uma champanhe, faz um churrasco, vai na missa, agradece a Deus e está tudo bem. A psiquiatria é a única especialidade que acontece o contrário. As pessoas me procuram e eu falo assim, não, você não tem nada, elas ficam pé da vida. Elas querem ter. Elas querem ter. É a única especialidade que a pessoa fica indignada de não ter um diagnóstico médico. Não é possível, que ela fala, não é possível, né? Não, ela fala, eu tenho. Eu falei, como assim você quer ter? Já tem. Eu tô falando que você não tem. Não, mas não é possível, porque as pessoas na psiquiatria querem ter. Para se colocarem atrás do rótulo. Porque quando ela chega em casa, ela vai falar, viu, meu bem? Ah, por que eu sou assim? Eu sou de falar. Faz todo sentido, velho. Então a psiquiatria é a única especialidade que, cara, as pessoas se revoltam por não ter o diagnóstico. Vai no cardiologista, olha, tua pressão tá normal. Teu coração tá... cartão, né? Não, eu tenho isso. É a carteirada. Então, agora assim, falou, você não tem autismo, você não é TDAH. E a pessoa fica indignada. Não, isso não é depressão. Como assim? Então, você está descredibilizando o meu sofrimento? Isso. Eu já ouvi isso. E assim, sofrimento é uma coisa, doença mental é outra. E às vezes eu já ouvi no consultório, eu não acredito que eu paguei um horror de dinheiro pra consulta só pra você não falar que eu não tenho nada. Olha que doideira. Olha que loucura. Cara, como se o dinheiro valesse o diagnóstico. Uhum. Agora, vale a pena ela pagar 5 mil reais pra ouvir que ela não tem câncer. Ela vai falar, cara, eu pagava era 20 mil. Vai, tá doido aí. Agora, na psiquiatria, ela fica indignada porque pagou e não tem diagnóstico. Em vez dela sair feliz da vida, nossa, não tem. Mas aí quando ela sai, não tendo diagnóstico, ela sai com o quê? Tem que mudar o comportamento. Perfeito. Isso é que é interessante. Perfeito, Quando é eu isso tinha aí. 18 anos, eu lembro que eu ia pros locais e eu suava muito, né? E suava aquela coisa, batia o coração e tal. E eu fui procurar um médico, 18 anos de idade. Fui procurar um médico e tal. O médico falou assim, Thiago, eu vou ser bem sério com você. Não vou passar nenhum medicamento pra você. Nada. Só tem um jeito de mudar isso aí, mudar de comportamento, cara. Aí falou estresse, dormir, alimentação. Eu fui, é verdade, eu fui começando a mudar. E aí automaticamente o corpo responde. isso aí. E o que você tá falando é interessante, cara, porque assim, as pessoas não valorizam a mente. Cara, a mente é foda. Eu tava no Regenera, nesse evento da Regenera, e o cara palestrando lá, e ele contando o que aconteceu com ele. Um conhecido dele falou assim, ó, tô com câncer, vou morrer dia 25 de dezembro, tá? E começou a arrumar a vida dele. Falando tal vai ser isso, falando tal, aí dizer que o cara faleceu dia 23 de dezembro. E ele falava, tô com câncer, vou morrer com câncer. Aí a família ficou meio encafucada, né, cara? Isso não é possível, né? O cara fala que acabou em tal dia e morre, né? E que aquela doença, quando fizeram a autópsia, não era. Era tipo uma coisa besteira, não era um câncer, era algo que daria pra reverter. Mas o cara botou tanto na cabeça dele que ele tava com aquilo, que ele tava aquilo mesmo. O estado físico, a mente mandou uma mensagem, ele sentiu aquilo e... Era a verdade dele, né? Exatamente. É isso que você falou. Eu tenho certeza que eu sou bipolar, então Você vai se comportar como um tal. Exatamente. Então assim, eu sou depressivo. Você vai se você se convence que qual que é o comportamento natural de um depressivo? Ser depressivo. Você começa a mimetizar as coisas também. Então assim, isso significa que não existe a doença? Não. Lógico que existe, né? Mas o que a gente vê hoje é isso que o Bardot falou inicialmente aqui, essa retirada da responsabilidade de si mesmo, das suas coisas, para se esconder atrás de rótulos. Eu sou borderline. Eu sou isso. Então, o livro é sobre isso. É uma defesa que existe o diagnóstico, sim. Existe o problema mental, sim. Existe a necessidade de tratamento, sim. Existem pessoas passando por muitos problemas nesse sentido. Mas, por outro lado, existe uma população que só quer se anestesiar, que não quer mudar, que não quer enfrentar os seus dilemas, que não quer entrar pelas suas portas e querem viver essa vida automatizada. O Pablo, Bartô, a maior consciência que eu exibi da Ayahuasca, estava na cerimônia, essa consciência foi a que mudou minha vida. A medicina veio e falou assim pra mim, cria vergonha na cara. É a melhor mensagem que alguém pode receber. Gente, cara, é você. Não é o outro. Por isso que eu falo, cara, a gente veio para ver o extraordinário. Tudo nessa vida é abundância, tudo nessa vida é prosperidade. Se não está prosperando, é porque tem algo errado com você, com o seu comportamento. É muito mais fácil estar culpando, né, um diagnóstico. Porque o cara falou assim, beleza, eu estou com depressão. E agora? Agora eu tenho que mudar meu comportamento, eu tenho que encarar que é só a minha atitude que vai transformar a minha própria atitude. Eu sempre falo sobre isso. Eu falo, cara, eu não cuido da vida de ninguém, eu só tenho uma vida para me cuidar. E veja como a nossa cultura muda até o que é correto.
Se a pessoa vai no consultório, o Pablo não vai... muitas vezes ele não vai conseguir diagnosticar a pessoa ali em 2, 3... Vai precisar de um processo de exames e tudo mais. E aí diagnostica a pessoa. Realmente você tem ali uma desordem, mas que não é de cunho químico ou algo que é da constituição da pessoa, da condição da pessoa. Mas é comportamental. A pessoa, ao invés de entender que ela pode até tomar uma medicação para tratar os sintomas, enquanto no background ela está tratando a causa, não. Ela acha que a solução é tomar uma medicação. E aí ela vai tomar aquilo o resto da vida. E não vai fazer nada com a causa daquilo. Né? E às vezes a pessoa ela tem um processo de autoindução, de alguma coisa, principalmente quando muito relacionada à ansiedade, alguma coisa que não é um processo químico do cérebro, mas é uma questão comportamental. Ela espera que o remédio que ela vai tomar ali para tratar os sintomas dela vai resolver o problema dela. E aí, no dia que ela para de tomar o remédio, é até pior, porque às vezes é anos depois, a pessoa está com mais rigidez cognitiva ainda, e aí volta tudo, só que agora ela está muito menos preparada para lidar com aquilo do que antes. Então ela, infelizmente, vai passar o resto da vida tratando sintomas. Só que ela acha que botar esse tanto de remédio para dentro não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum efeito colateral, né? É de graça. E não é. O corpo cobra. Tem medicação, sobrecarrega rins, sobrecarrega fígado. E aí, daqui a pouco, ela está tendo que tratar de um outro problema, aí de fato é físico ali no órgão, né? Uma questão que a medicação, por um longo período, numa grande quantidade, causou, sendo que, na verdade, ela nem precisava ter tomado aquela medicação por tanto tempo. Verdade. Talvez ali num período de maior complicação mesmo dos sintomas, enquanto ela tratava a causa, como você fez, foi lá e tratou a alimentação, o sono, né, o estresse, tratou tudo isso, pronto, o sintoma desaparece. Mas não, aí ela acha que é só tomar remédio e está tudo certo. Cara, e que programa maravilhoso. Eu já fico o convite para o doutor voltar mais uma vez. O Arthur já é de casa já aqui. E pessoal, nosso programa é essa intenção de entregar conhecimento para vocês. Eu falo que há 6 anos atrás, quando eu consagrei o Ayahuasca, eu já fazia programa de rádio. E ver essa consciência, a gente falar sobre isso, tirar a parte mística, que é importante, mas trazer clareza, trazer luz, para que as pessoas possam potencializar essa experiência. Que assim, a gente sabe que é uma puta ferramenta, né? E é bacana essa intenção, né? Eu lembro que a última vez que eu fui lá na sua casa, inclusive, pessoal, vai lá que é maravilhoso. O Bartô é maravilhoso. E tinha um de primeira vez que ela falou assim: vou levar uma peia. Eu falei: nunca mais fala isso. Você vai aprender hoje. Porque já muda a energia da parada. Já vai propício a aprender. Peia porque tem aquela resistência. Se eu estou aberto a aprender, vai ser mais suave. Então, assim, quem determina isso é você. Esse dia eu achei interessante, estava com uma colega minha, manda um abraço para minha amiga Vanessa. Ela falou assim: não é a ayahuasca que bebe você que bebe a ayahuasca. Não, ao contrário. Não é você que bebe a ayahuasca, é a ayahuasca que te bebe. E, então, tipo assim, ou seja, você que vai conduzir no final, porque é uma ferramenta, você vai utilizando ela. E se você tiver consciência, ou até os próprios psicodélicos que a gente percebe pelo que eu estudei e vi, que ele vai potencializar aquilo. Você quer melhorar, quer trabalhar um trauma? Vai potencializar. Agora, se você não quer também, né? Agora eu quero falar com o ser humano, Pablo. Olha aí. Eita, fiquei curioso. Dessas suas vivências com a medicina, qual foi a mais impactante para você? Sempre a última, né? Sempre a próxima também. Mas sempre a próxima será mais. Toda vez que eu vou, eu falo: olha, Bardô, essa foi a melhor da semana. O Pablo tem uma coisa: quando termina a cerimônia, ele vira e fala assim: cara, isso aqui é um hospício. E realmente, ele fala isso mesmo. Ele fala: cara, essa foi a melhor da semana. Mas agora que eu lembrei, tem um colega meu que, de vez em quando, ele constrói na casa dele e tal. Ele, inclusive, ele é policial, beleza. E ele contando pra mim sobre essa questão de estar falando da precaução, quem vai na sua casa. Porque sempre ele faz coisa bem... poucas pessoas mesmo, né? Bem selecionado. Ele falou que um dia recebeu uma pessoa lá. O cara começou a dar uma parada cardíaca lá na casa dele. Aí a sorte que ele tem em treinamento de primeiro socorro, conseguiu ressuscitar a pessoa. E aí foi conversar com a pessoa depois.
cara tinha cheirado cocaína, velho. Aí, ó. Isso aí. Então, assim, e aí vai um insight pra quem é dirigente de casa. Cara, é uma coisa seríssima, porque você pode arranjar um problema do tamanho do mundo pra você. Ele falou assim, Thiago, você imagina que cara morre na minha casa. Até provar que não foi, aquela coisa toda. Então, assim, olha só a canseira que é. Então, assim, a gente tem que ter muita precaução, cara, com isso. Quem é dirigente, quem vai consagrar também. Porque quem vai partir é você, o cara vai ficar ali. Então você tem que ter essa cautela. Por isso que eu sempre falo, pessoal, estudem, leiam, busquem conhecer, pra gente entender. Vale a pena correr o risco? Eu gosto, você falou, Thiago, você quer fazer bogaína? Tem esse cara aqui, ó, tem 20 anos, eu sei que é uma coisa segura, que a experiência vai ser, posso ir em outro lugar, mas aí eu pago o preço do meu risco. E às vezes o risco é a vida, cara. Que essa não volta mais. Não é verdade? E ninguém pensa nisso, né? Todo mundo acha que, vou perder a vida ali. Ninguém pensa, né? Você vai pra cerimônia, não dá nada não. Ninguém pensa, eu posso ir e perder minha vida. Mas... E mentindo, né? Eu já passei ali por uma situação, lá em casa nunca aconteceu nenhum surto, não aconteceu nada. Mas aí eu vejo também que, aí agora eu falo do ponto de vista espiritual. Eu vejo que a egrégora ali, quem cuida da gente ali, realmente não dorme. A pessoa mentia, a pessoa tinha não tinha o diagnóstico, mas tinha uma questão familiar que, se eu soubesse, eu não poderia servir a medicina. E a pessoa nunca teve nenhum surto lá em casa, saiu de casa lá bem, tranquilo. Mas, assim, aí tomou medicação, se automedicou em casa e, como você falou, né, descodificou a mente. Mas por quê? Mentia e estava lá. E a gente acreditando, fazia ficha de anamnese e tudo. Fé também, né? Fazia ficha de anamnese e tudo. E eu já recebi pessoas lá que, na hora de servir, eu falei, eu não posso servir, vai embora. Não, mas não pode servir, vai embora. Por quê? Porque a gente conhece também. É claro que a gente não é vidente, não é nada disso. Mas a gente conhece, muitas vezes, o comportamento, a linguagem corporal da pessoa, quando a pessoa faz uso de algum entorpecente. E essa pessoa estava nesse caso. E estava mentindo. Poderia ter acontecido uma coisa dessa. E essa responsabilidade que você chamou agora as pessoas é importante. Você tem a responsabilidade do dirigente, mas pelo amor de Deus, não minta. Não minta. Porque isso é sua vida. Eu costumo dizer o seguinte, cara, morrer é lucro. É verdade. Agora fica torto em uma cama. Ou fica doido, né? Fica doido. E aí eu tava pensando, a gente tava conversando aqui sobre a limpeza, né? Porque assim, beleza, o físico, a limpeza é o vômito, né? É o número 2, é o suor. E a mente? Porque ele entra nesse excesso, aí onde talvez o cara fica... Às vezes o cara chega ali, vamos dizer assim, com a mente em 50%, querendo dar aquela baixada para ele ir para 10, 15, porque está com a mente acelerada. Só que aí não faz o preparo, mente, faz uso de substância que não deveria, ou já faz uso de remédio controlado, não avisa, tá, aquela coisa toda. Chega lá 50%, sai de lá 99% quase para queimar os fusíveis tudo. Por quê? Porque entra em processo, sai dali cheio de coisa na cabeça, não consegue integrar, não consegue fazer nada e acaba saindo muito pior do que chegou. É lógico, pô. E... Desculpa. Então, esse dia eu estava falando sobre isso, a pessoa me perguntou assim, se você tivesse que fazer uma metáfora de uma cerimônia, de um momento da ayahuasca, qual que você faria? Eu falei assim, eu tenho uma muito clara na minha cabeça. Você é uma cidade com um monte de prédio construído, uns velhos, outros mais novos, mas tudo não é em pé. Uma cerimônia é um terremoto. Ela vai colocar tudo isso no chão. Só que as coisas só podem ser construídas se antes elas forem destruídas. Só que ela faz isso com muito amor, ela faz isso com muita educação. Ela não é um estupro. Ela não vai pegar uma marreta e vai destruir isso tudo à força. Então, mas uma experiência com psicodélico nesse sentido, ele é como se fosse um grande terremoto que abala essas estruturas. Óbvio que às vezes não é numa primeira, numa segunda, numa terceira cerimônia. Porque às vezes, numa primeira cerimônia, ela, como é muito educada, ela vai dar as primeiras rachaduras, numa segunda, numa terceira, às vezes na quinta cai tudo. Às vezes é na primeira. Enfim, não tem uma regra nisso. Mas a verdade é que nós estamos falando de substâncias que são capazes de desconstruir esse ser para que seja reconstruído um novo ser. Então é uma grande oportunidade das pessoas se reconstruírem. Mas para isso elas precisam se entregar. Agora eu vou fazer igual o xamã lá do Léo, né? Como é que é? Agora você Agora sabe. sabe. Agora você sabe, meu jovem. Se inscreva, curta, deixa o comentário, passa esse programa para as casas de ayahuasca, passa esse programa para quem quer
consagrar ayahuasca também, porque eu falo, tem que ser uma coisa consciente. A ideia do nosso programa sempre é isso, é trazer dirigente, pessoal da medicina, com conhecimento, cada um do seu ponto de vista, para você fazer essa autoanálise e entender, cara, que caminho eu vou seguir, o que faz sentido, o que é melhor para mim, e você também entender seu corpo. A coisa que você falou agora que me chocou mais do DMT foi que eu percebi na minha experiência, o silêncio mental. Aí meu corpo entrou em harmonia, porque aí eu percebi que é a desarmonia mental que gera o estresse no corpo. Perfeito. Cara, então por isso que foi gostoso, que minha esposa falou, caralho, isso aqui é foda, porque você sente tão leve que é o natural. A harmonia é natural. A desarmonia, que é o contrário, igual o cara toma muito remédio, cria desarmonia. Eu lembro quando eu tava na época com problema de coração, inclusive você vê como é que as coisas. Eu fui pra entrar no emprego, a mulher, na hora de fazer o exame, falou, cara, não posso te passar. Eu falei, tá doido, pelo amor de Deus, meu emprego tá. Eu falei, Thiago, não posso, velho. Eu falei, tá de sacanagem comigo e tal. Cara, você tá com a pressão alta, é o bombeamento do coração, cara. E ela começou a explicar, ó, isso aqui vai dar um desequilíbrio em todo o seu organismo. Vai ficar mais forte aqui, mais fraco aqui e tal. Você tem que tratar, não sei o quê. E aí eu comecei a ter essa consciência. Porque é uma harmonia. O que é a doença? É desarmonia, cara. É desarmonia. Então a gente busca a harmonia, tudo fica leve, tudo fica tranquilo. Então que você possa ter essa consciência, buscar essa harmonia. E lembrando, não é eu, não é medicina, não é o Bartô, não é o Pablo. É você. Essa consciência vai potencializar seu viver. Na Barra de Arte a gente fala muito sobre isso, né? Tudo é contribuição. Mas se eu tenho uma consciência, vai ser maior contribuição, porque eu faço escolhas que vão ser mais interessantes para mim. Né? Eu acho que é muito bacana. Estamos na reta final do nosso bate-papo, cara. Feliz pra caramba. Hoje foi muito bom, muito legal mesmo. Pablo, meu amigo, já fica o convite. Volta mais vezes aqui pra gente trocar uma ideia. Aí no próximo programa vai vir um humano Pablo. O humano Xamã Pablo. Né? Bom demais. Pablo, fica à vontade. Fala um pouquinho do seu trabalho, o pessoal pode encontrar. Qual tipo de atendimento você faz, fala do seu livro, fica à vontade. Hora de vender seu peixe. Primeiro, obrigado pelo convite, né, de vocês dois aqui, estar participando. Eu sempre. Isso aqui, por isso que agora vocês entendem como isso aqui é prazeroso na medida em que a gente leva essa consciência, essa importância da seriedade das coisas. Então, quero começar terminando aqui para dizer exatamente isso. Nada é para todo mundo. Não é nada, é uma panaceia. Então, a ayahuasca, como qualquer psicodélico, tem suas indicações, tem seus momentos, tem as pessoas que vão se beneficiar, tem outras que não. Então, não entre nessa panaceia que o mundo sempre tenta oferecer, uma solução mágica, uma experiência mágica. Olha, vai lá porque você vai ser curado. Calma, estudem. As coisas precisam ser feitas com muita seriedade. Nós estamos falando de substâncias que têm a sua ação no organismo, na mente. Se você faz tratamento, converse com seus profissionais, com seu terapeuta, com o seu médico. Estudem. A minha profissão como psiquiatra, como você falou, o que você faz? Eu faço hoje a psiquiatria convencional, apesar de todas as minhas críticas. Eu sou muito criterioso em diagnosticar, eu sou muito criterioso em medicar. Medico, sim, com muito critério. Diagnostico, sim, com muito critério. Os psicodélicos hoje, do ponto de vista ético, eu não posso abordar em consultório, então ninguém vai me ouvir no consultório falar de psicodélico, porque o Conselho Federal estudos, né? Está avançando, e os conselhos ainda nos proíbem de prescrever os psicodélicos, a não ser a cetamina. A cetamina ou ketamina é um psicodélico que já está aprovado para tratamento de depressões graves e resistentes. É um outro psicodélico, só que ele era um anestésico. Então ele é uma substância química que tem efeito psicodélico. E só pode ser usado a nível hospitalar, com muito cuidado, mas é uma coisa que eu já posso indicar. Entendi. Para depressões graves. Então nós temos sim um psicodélico que os psiquiatras podem indicar para tratamento de depressões graves, que é a cetamina, e que em Brasília tem alguns lugares que já fazem isso. Um tratamento super interessante, inclusive. Mas segue o mesmo conceito, não é a cetamina. É a psicoterapia assistida, a cetamina, ela é uma ferramenta. Porque a biologia e a química por si só não tem o poder de curar nada. Isso o Bardot fala muito nas cerimônias dele. A medicina não cura ninguém. Ela é um portal. Agora, quem vai atravessar essa janela é você. Jesus já falava, né? Quem te curou foi você. Foi tua fé. Foi tua fé. Então, eu queria deixar essas mensagens, a minha forma de atuar do ponto de vista profissional,
Eu sou o autor, né, desses livros, está aí na internet, principalmente o Anti-Tarja Preta, né, nas grandes livrarias. E é isso. Muito obrigado pelo convite, Thiagão. Eu que estou muito feliz de te conhecer, cara. Que energia bacana, que consciência, né? É uma pessoa que agrega, eu acho que é muito bacana isso. E fica o insight para você, pessoal. Busque pessoas em ambientes que vão somar para você, que vão agregar. E lembrando, cara, você que se cura. Né? A consciência só dá um caminho. Quem tem que caminhar é você. Você faz 10 anos a mesma coisa, aí toma uma medicina, tu acha que um copo vai curar, meu irmão? Pode até dar balançar ali, mas você tem que entender que é a ação que gera a transformação. Diário. Não é verdade? É diário. E meu esposo fala uma coisa muito bacana, e é verdade, fala assim, orar e vigiar. Né? Porque a gente sabe que a mudança de uma crença, a mudança de comportamento, leva tempo. Você imagina tentando fazer a mesma coisa, depois você quer mudar? Né? Por isso que a A fala, ó, você mudou, esquece aqueles amigos ali. Porque é o quê? Comportamento. Novos que hábitos, vai forçar, vai transformar a sua atitude, né? E qual é o Instagram? DR Pablo Vinícius. Tá, beleza. E você atende em alguma clínica específica? Clínico Olimpo, lá no setor hospitalar Sul. Beleza, pessoal. Já fica aí a dica, muito bacana. Já fica o convite, doutor, para você voltar mais vezes também. Daqui a pouco tem uma pergunta final, né? Bartô, fala um pouquinho agora do seu trabalho, Instituto Fuso, cara. É maravilhoso. Maravilhoso lá. Lá nosso trabalho é tirar as pessoas da ayahuasca. Né? Gostei dessa aí. Nosso trabalho é convencê-las de que, olha, dos nossos três pilares: autodescobrimento, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. A ayahuasca é só uma ferramenta, né? Existem várias outras e a espiritualidade é outra. E aí a gente tem várias ferramentas. Tem a filosofia, tem a Kriya Yoga, que eu recomendo que todo mundo pesquise e vá a fundo. E o que eu posso dizer hoje aqui é isso. É claro que a gente fala brincando, né, de tirar as pessoas da ayahuasca, porque realmente muita gente que vai nos procurar lá acaba logo na sequência dando um tempo ou consagrando menos porque percebe que não é o caminho, né? Lá é uma casa onde a gente aponta caminhos. A Fuso é um lugar onde a gente aponta caminhos e diz, ó, o seu é por ali, por aqui, pode ter esse, pode ter aquele outro, e aí a pessoa vai conduzindo ali junto com o seu guia, né, que vai sendo levado. Quem quiser conhecer, pode nos procurar no Instagram, @Instituto Fuso. O meu Instagram também é o @Wavison, embora todo mundo chame de Bardot, né? Bardot é a parte musical. Se você procurar aí o Bardot, vai achar o perfil do Bardot músico. Mas também é um perfil bom, tá? Perfil bacana. Diga-se por passagem. É um perfil bom também. É umas músicas bacanas lá. Mas se quiser conhecer também o trabalho, a gente tem feito um trabalho, um movimento aí agora de informação mesmo, né? Usar as redes sociais para informar bem as pessoas também. Então tem um conteúdo bem divertido e informativo. E é isso. Eu agradeço aí mais uma vez, Thiagão, por estarmos aqui. Eu tô feliz pra caramba. E eu tô aqui para testemunhar o trabalho desse homem aqui. Não, eu também, já experienciei algumas vezes, é maravilhoso. Tanto o artístico como o consciencial, vamos dizer assim, né? As duas vezes é muito bom. Agora você falando de guia, para encerrar, depois fazer a pergunta para vocês final, eu tava vendo um dia o cara falar sobre Allan Kardec. Ele que tava um dia lá na mesa, né? E veio um espírito brincalhão. Aí ficou brincando com ele 2 horas, né? Aí dizer que veio o guia dele, né? Falou, cara, por que você tá ouvindo esse espírito é brincalhão, não sei o que. Ele, pô, caralho, mas por que você deixou então, né? Ele falou, é pra você aprender, pra perguntar. Não é porque chegou, você vai. Abre a porta. Ué, ele falou assim, pergunta. Pergunta, quem é você? Você vai ser uma contribuição pra mim? E a gente tem que ter essa consciência também, que é importante, né? Consciência. Pablo, preparado a pergunta final? Sim, claro. Então vamos lá, Pablo. O universo, como pode melhorar? Tempo! Porque é complexo as perguntas para a gente responder, mas às vezes as palavras elas precisam ser ditas, né? Com a própria palavra universo, é quando a versão se tornar una. Universo significa isso. Quando todos nós entendermos que somos só fragmentos desse uno, e quando a gente retornar a esta unidade, isso será o universo. Então é a própria palavra, está a resposta nela. Porque o diverso é quando as versões se diversificam. Isso é muito importante para a experimentação. Mas em termos de existência, de unidade, isso é anterior. Então eu me experimento na diversidade, mas na verdade eu sou um com você. E a tua experimentação na sua diversidade me enriquece.
Por isso que o diverso é interessante. Mas no fundo, nós somos o universo. Nós nos separamos só para nos experimentarmos. Mas a resposta está lá. O universo será melhor quando nós todos voltarmos à sua origem. Só essa resposta já valeu o programa Já, todo, valeu né? todo, né? Pode parar aí. Que bom, velho. Bom mesmo. Legal. Bartô, universo, como pode melhorar? Eu nem ouso falar outra coisa. Depois da Entendi. resposta do Pablo, eu só falo, agora eu sei. Depois do que o Pablo falou, eu só digo o seguinte: são infinitas possibilidades. Bardô, gratidão. Bardô, gratidão. Pablo, gratidão. E gratidão a você que esteve conosco aqui, mais uma edição do nosso Universo, como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Arroa, energias positivas, shalom e até o próximo encontro. Agora você aprendeu, né?